Agora, a aula 11, cultura, contracultura, definições e situações. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma definição de cultura do nosso Edward Burnett Taylor, né? Ou Taylor. Ele coloca que a definição de cultura é uma ação humana. Então, significa que se a cultura é uma ação humana, todos os grupos humanos, todos os grupos sociais fazem cultura. Né? Então, o que é a cultura? A cultura é aquilo que está ligado ao cotidiano das pessoas. Né? Então, como nós vimos com o cotidiano, nós vimos com todos os outros elementos, é algo que você produz, reproduz e não se apercebe de que está fazendo isso. Né? Então, esse é um aspecto fundamental no entendimento do que é cultura, não apenas para a sociologia, mas também para outras ciências sociais. Né? E aí tem um trecho do Carlos Rodrigues Brandão que ele vai discutir o seguinte, né? A questão toda é sobre a cultura, a associação cultura-civilização. O que está colocado naquele trecho? Né? O que está colocado naquele texto? Ele está dizendo que as sociedades, então uma interpretação que eu estou fazendo, elas produzem cultura de acordo com suas necessidades. Se elas produzem cultura de acordo com as suas necessidades, significa nada mais, nada menos que uma ação que não permite o estabelecimento de hierarquias culturais, ou seja, não há uma cultura superior, não há uma cultura inferior. Então, a ideia, né, tratada aí pelo Rodrigues Brandão, é exatamente um discurso, né, uma prática que defende uma diversidade, uma multiculturalidade. Né? Então, diferentes culturas atendem diferentes objetivos, atendendo a diferentes momentos de cada grupo social. Certo? Então, isso é um ponto que é fundamental para a nossa compreensão do que é cultura. E aí, como é que ela é percebida, depois dessa apresentação do Brandão Rodrigues, né, como é que ela é percebida, então, pelo senso comum? Cultura. Né? Então, você tem lá. Ele vive na Idade da Pedra, não evoluiu, é inculto. Ou ele é um homem culto, erudito. Ou aquele sujeito é um bárbaro, sem cultura. E, por fechando, os europeus são civilizados, são cultos. Vocês vejam que todas as definições de cultura estabelecem uma diferenciação, não da possibilidade da existência de outra cultura, mas dizer que existem indivíduos que possuem e indivíduos que não possuem cultura, ou que uma cultura é superior à outra. Né? Então, essa é uma percepção comum, no senso comum. Então, a ideia de cultura aqui, ela não é a cultura com a qual nós devemos trabalhar. Nós devemos voltar lá naquela definição do Taylor, né, para entender que cultura é uma ação humana. Então, todos os grupos humanos, todos os grupos sociais produzem cultura, certo? E aí vem um outro dado que, para mim, também é importante, é fundamental nessa compreensão. Cultura e diversidade. O que quer dizer isso? Eu estou reforçando tão somente elementos já discutidos anteriormente. Ou seja, cultura ela deve ser pensada no plural, como inicia a nossa citação. Tá? A nossa citação aqui diz: a cultura deve ser pensada no plural. Ou seja, existem culturas, não existe uma cultura. Tá? Então, nesse caso, qual é a ação do sujeito pertencente a uma outra cultura? Respeitar a cultura alheia. Não tentar fazer da cultura dele uma referência para as demais culturas. Não dizer, por exemplo, que um indivíduo portador de uma cultura diferente seja inculto ou não, ou que sua cultura não é compatível, ou que sua cultura é inferior. Então, assim, pode parecer meio repetitivo, né? Mas o que está se colocando é sempre a defesa dessa multiculturalidade, ou seja, todos os indivíduos têm direito a manifestar seus elementos, suas perspectivas culturais. Isso é fundamental. Isso é um elemento fundamental, né? Por quê? Porque o que a gente já viu ao longo da história? Se nós pegarmos, por exemplo, no caso brasileiro, os jesuítas, quando aqui chegaram, eles procuraram converter os indígenas à fé cristã por considerar os deuses dos indígenas
não válidos. Então, o que valia é o Deus cristão. Os europeus, no século XIX, ao aportar na África e na Ásia durante o período do imperialismo, eles também se colocaram como portadores de uma cultura superior, né? Eu lembro aqui um o poeta Rudyard Kipling, que ele escreve um poema aí sim, chamado O Fardo do Homem Branco. Ou seja, o fardo do homem branco é levar a cultura e a civilização para os povos que não a possuem. Cara, a visão do Kipling é exatamente uma ideia etnocêntrica que procura diferenciar as culturas ou estabelecer uma hierarquização, dizendo que um grupo, no caso dos europeus, é portador, difusor de uma cultura e que cabe a esses europeus levar essa cultura europeia, considerada superior, àqueles indivíduos considerados inferiores. Então, a ideia de cultura aqui é muito marcada por essa percepção, certo? Então, no caso ali, como aparece aqui na citação, né, apontando para vocês, apontando para o texto, né, então a cultura, ela sim, ela é diversa, ela tem suas diferenças, ela responde às necessidades dos indivíduos em diferentes momentos da história. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a própria cultura, ela não é imutável, ela se modifica. Não apenas ao longo da história, mas também a partir dos contatos com outras culturas. Olha quantas coisas foram incorporadas ao nosso vocabulário, né? Palavras de origem árabe, álcool, alfajor, alfafa, alface, né? Da língua inglesa, né? Postar, como que mais? Deletar, né? Feeling, que mais? Instagram, Facebook, isso eu estou colocando nas redes sociais, né? Então, drink, né, que é o ato de beber, a gente chama de bebida. Então, assim, do francês, né, eu me excuso, então, assim, eu me desculpo de alguém, né, esquismoar. Então, assim, são várias palavras que, por conta dos contatos, né, na língua indígena, a Anhanguera, ou de origem africana, macumba, moleque, maculelê. Então, assim, todas essas palavras elas são incorporadas por conta desses contatos, né? E foi até por conta, interessante, por conta desses diferentes contatos entre grupos sociais diferentes, que nasceu uma das mais importantes áreas do conhecimento humano, que é a filosofia. Os gregos, quando saíram lá da Grécia, né, saíram de outro lugar, quando tiveram contato com os outros povos da Ásia Menor, começaram a pensar, pô, mas eles são diferentes, então, peraí, tem que ter uma explicação para isso. E aí foram começando a desenvolver uma forma de pensar. Então a cultura é isso, ela troca de lugar, ela dialoga, ela estabelece várias relações que permitem que esses indivíduos não apenas incorporem elementos culturais, não significa abandonar sua cultura, mas, de qualquer maneira, né, ela passa por um processo de diálogo. Acho que esse é o termo mais correto para a identificação, para a percepção da existência dessa diversidade cultural, né? E aí nós temos contracultura e subcultura. Contracultura é um termo que foi muito utilizado a partir da segunda metade dos anos 60 para designar aqueles grupos, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos em particular, que desenvolveram uma forma de ver a realidade, de ver o seu cotidiano de forma diferente, né? E o maior exemplo dessa contracultura são os hippies. Né? Emergem no contexto da Guerra do Vietnã. No Brasil nós temos um equivalente, né? O movimento da Tropicália vai incorporar essa estética hippie, né? Até a forma de criticar a sociedade, os hábitos de consumo. E aí a crítica do movimento hippie também é uma crítica a esse militarismo que nos Estados Unidos, por exemplo, foi louvado até aquele momento. A Guerra do Vietnã serviu como um instante de que essa sociedade parou para refletir. Caramba, a gente está lutando pelo quê? Porque, por exemplo, na Primeira Guerra,
lutaram contra os alemães que afundaram navios norte-americanos. Na Segunda Guerra, lutaram contra os nazistas, que representavam a antítese da humanidade. Né? E na Guerra do Vietnã lutavam contra quem? Contra povos que nós não sabemos mais nada. Né? Eles pararam e pensaram assim, o que nós sabemos sobre o Vietnã? Onde é que fica o Vietnã? Né? Então, os hippies fizeram esse tipo de crítica. Mas pera, a gente está mandando os nossos jovens, né, nossas crianças, para um lugar a 20 mil quilômetros de casa para lutar contra o quê? Né? E aí os caras começaram a pensar, essa guerra é apenas para garantir à sociedade americana a continuidade, ou pelo menos uma ideologia voltada para o consumo. Por isso a estética hippie ela é uma negação desse consumo, certo? Então, por isso que é contracultura. Ela emerge dentro de um grupo cultural maior, teoricamente mais homogêneo, criticando essa cultura maior e mais homogênea. A subcultura, o nome não quer dizer que seja uma cultura inferior, mas também ela está inserida, né? A contracultura e a subcultura são praticamente o mesmo elemento. Por quê? Porque ela emerge, ela surge dentro de uma cultura mais ampla. Então a questão toda está aí, essa crítica está colocada aí. E aí nós temos dois exemplos, como vocês podem ver. Né? O primeiro, do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e embaixo um cantor, que é o Country Joe Fish McDonald, né, durante o Festival de Woodstock, que é o maior exemplo da contracultura, de um festival de música de contracultura nos Estados Unidos. Né? Aconteceu em 1969, e a galera foi lá, né, pela coisa do paz e amor, ou seja, o país, num momento de guerra, a juventude, uma boa parte da juventude norte-americana, levantando bandeiras exatamente contrárias àquelas defendidas pelo então presidente dos Estados Unidos, o governo norte-americano, né, no caso o Lyndon Johnson. Aí nós temos outras discussões bastante interessantes. Etnocentrismo e relativismo cultural. Campos opostos. Etnocentrismo, como nós já vimos, significa eu olhar as demais sociedades pelo meu prisma. Tá? Então, a minha percepção, a minha identidade cultural, a minha cultura se coloca numa posição superior aos demais. E o relativismo cultural, como o próprio nome diz, é exatamente aceitar a existência de outras culturas com as suas características. Nós não podemos desconsiderar isso. Então, significa que uma determinada cultura, certo? Ela pode existir e coexistir com outras culturas. É claro que existem elementos que, se, por exemplo, ferem a ética, ferem a integridade física das pessoas, esses elementos podem ser, sim, criticados. Não é você aceitar qualquer coisa também, não. Tá? Então, a gente tem que colocar o pé no freio, tem que perceber isso, que existem limites para isso. Senão, você chega e pode justificar qualquer tipo de barbárie dizendo, mas isso faz parte da cultura deles. Não. Né? Mas o relativismo cultural leva exatamente à perspectiva de um respeito à cultura dos outros. Aí eu coloco ali, né, as diferentes correntes da antropologia, uma evolucionista, certo? Então vocês observem, tem uma evolucionista, uma difusionista. Essa difusionista se divide em inglesa, alemã e austríaca, norte-americana, e o culturalismo. Então são três concepções. A evolucionista, como o próprio nome diz, coloca que as culturas, elas evoluíram, né? Elas evoluíram de uma cultura comum, né? Então é um processo constante. E nesse caso, por que eu coloquei como base positivista? Como vocês podem observar ali em cima. Por uma razão muito simples. O positivismo trabalha com uma linearidade, certo? Essa linearidade significa uma evolução. E qual seria, então, o ápice dessa evolução? Que todas as demais culturas seguissem o exemplo da cultura europeia. Então, não é, por exemplo, pautada por um relativismo cultural. Aí, depois, nós temos a difusionista, que vai a ideia que todas as culturas emergem de uma cultura comum, né? Então, há uma difusão dessas culturas, e é interessante isso. Por quê? Porque ela vai, digamos, incorporar uma ideia de que, por exemplo, a inglesa você tem uma cultura
E essa cultura deu origem a todas as demais culturas. A austríaca e a alemã, obviamente, criticam esse posicionamento, dizendo que tem várias fontes, vários elementos irradiadores dessa cultura. A americana, por sua vez, né, ela busca, a partir da identificação de elementos culturais específicos em cada cultura e tentar explicar, né, as origens da cultura. Então, ela vai mapeando isso, certo? Então, são as formas, são as correntes difusionistas. E, por último, o culturalismo, que recusa as duas propostas anteriores e coloca que as culturas elas vão emergir nos diferentes lugares e vão assumindo as características específicas de cada um, que notabilizam cada uma delas. Né? Então, essa que está em voga, essa não é que está em voga, essa que é a mais coerente ultimamente. Ok? Então, as questões do Enem para a gente fechar esse assunto sobre cultura. Então, essa questão, né, tem um texto, de um documento da Unesco, que é a organização, um dos órgãos, né, uma das agências das Nações Unidas responsáveis pela preservação do patrimônio cultural. Então, coloca ali, considerada a abordagem do texto, os bens materiais e imateriais, ou seja, né, as lendas, as tradições, os contos, as narrativas, né, enfatizam a importância das representações culturais para a construção da identidade nacional, elaboração do sentimento religioso, dicotomia do conhecimento prático, reprodução do trabalho coletivo ou reprodução do saber tradicional. A resposta correta é a letra A. Construção da identidade nacional. Por quê? Porque a partir dos elementos dessa cultura torna-se possível a compreensão da cultura daquele povo. Então, as lendas, as narrativas, as tradições, as histórias fazem parte dessa estruturação. Ok? Aí passamos para a segunda questão. O significado da palavra cultura esteve vinculado à Terra até o século XVIII. Com o Iluminismo, o termo passou a definir uma característica do ser humano. Essa mudança de perspectiva só foi possível graças à descoberta da teoria da evolução das espécies e à afirmação de que o homem era descendente dos macacos? Não. A importância e posição da Igreja para que se aceitasse a ideia de cultura como uma característica humana? Não. A descoberta dos novos mundos como a América, que colocou o ser humano em contato com povos diferentes do europeu? Está começando a aproximar, está ficando quente. Ao desenvolvimento da ciência e a descoberta de novas formas de produção dos alimentos? Isso aí pega, né, porque está falando de vinculado à terra, então terra, agricultura. E a última, há uma nova concepção de mundo, segundo a qual o homem passou a ser o centro do universo e não mais Deus. A resposta correta é a letra C. A descoberta de novos mundos, como a América, porque aí você tem o contato. Lembra que eu falei lá atrás? Você estabelece, a partir do momento que você estabelece o contato com outros povos, você começa a ter uma outra referência sobre cultura. Né? Então, não é apenas a sua cultura. A cultura do outro começa a fazer parte dessa realidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ok, gente? Tchau, tchau.